Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está no livro de Salmos, Salmo de número 3, verso 8, que diz assim: A salvação vem do Senhor. Vou repetir a parte A do verso que diz: A salvação vem do Senhor. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, nós vamos encontrar aqui muitas referências aos nomes de Deus. Deus é relatado no livro dos Salmos como pastor, guerreiro, criador, juiz, redentor, sustentador, vingador, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, imutável. E, em especial, existe uma expressão que retrata bem quem é o nosso Deus, que é Senhor. A palavra Senhor tem muitos significados. A palavra Senhor significa Adonai, aquele que é o dono, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que é superior, aquele que é o nosso Senhor e dono da nossa vida. Mas a palavra Senhor também é uma substituição para Yahvé, que quer dizer o nome de Deus, a expressão do Senhor, Yahvé ou Jeová. Tanto que a palavra Senhor no texto em que lemos, ela está descrita em caixa alta. Todas as letras estão grandes, do mesmo tamanho. Por quê? Porque está significando que ali está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre quando a Bíblia usar a expressão Senhor caixa alta, ele está falando do Pai, está falando do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz a salvação vem do Senhor, está falando que a salvação vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos eles são aqueles que contém a salvação. Por quê? Porque fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo não existe salvação. Foi Cristo quem morreu no Calvário. Foi o Pai quem enviou o Filho para o Calvário. Mas é o Espírito Santo que convence os pecadores a aceitarem a Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero falar contigo hoje sobre salvação é prioridade. O texto diz para nós que a salvação ela vem do Senhor. A salvação não vem por obras, como muitos pensam. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que a salvação vem pelo Senhor, a salvação vem de Deus, a salvação vem pela fé e não das obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras dos homens, pelos atos dos homens, não precisava Cristo ter vindo a esta terra. Se fosse pela bondade do homem, pelas ofertas do homem, pelas boas obras que o homem pratica, pelas boas ações que o homem faz, não precisava Cristo ter vindo até a cruz e pagado o sacrifício na cruz do Calvário para que todos aqueles que creem nele sejam salvos. Agora, a salvação, ela é só em Jesus. A Bíblia diz para nós, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. A Bíblia diz para nós em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro dizendo que não há outro nome, nem no céu e nem na terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo dizendo, vai nos dizer assim, que o salário, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus e nosso Senhor é a salvação. Ou seja, a salvação é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Porque é Cristo Jesus que nos dá vida eterna, salvação. Então, por isso, salvação é prioridade. E talvez você pergunte, mas por que a salvação é prioridade? Porque só a salvação leva para o céu. A Bíblia diz, João 14,6, Jesus dizendo, não se preocupe, não se turbe vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Quer dizer que só Jesus pode nos levar para o céu. A salvação é prioridade porque a salvação nos conduz para o céu. Ainda que você seja curado, ainda que você seja abençoado de maneira física, ainda que você receba muitas bênçãos nessa terra, todas essas bênçãos vão ficar. O que vai ser levado é só a tua alma, a tua salvação.
E é isso que você precisa lutar, é isso que você precisa querer realmente buscar. Porque a salvação é prioridade. A salvação é prioridade porque ela livra a nossa alma do inferno. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 descreve quem vai para o inferno. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 descreve quem vai para o inferno. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 descreve quem vai para o inferno. E Salmo 9, verso 27 descreve também quem vai para o inferno. Então todos aqueles que não reconhecem o sacrifício de Jesus, não se arrependem dos seus pecados, vão para o inferno. Agora você precisa entender também que a salvação é prioridade para nos levar para o céu, para nos livrar do inferno, e não apenas isso. A salvação é prioridade porque não basta ter uma boa vida nesta terra. Não basta andar com o melhor carro, morar na melhor casa, ter muito dinheiro na conta bancária, ter muitas amizades, ser famoso, ter uma vida de ostentação nesta terra. Não basta. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se nós esperar em Cristo só nessa vida, buscar Ele só para solucionar problemas dessa terra, nós somos mais miseráveis do que todos os homens. Tanto é verdade que Jesus, lá em João capítulo 6, versículo 51, ele estava multiplicando pães, alimentando os homens com o pão da terra. Só que quando Jesus começou a falar sobre o pão verdadeiro que desceu do céu, que ele estava falando dele mesmo, da salvação, os homens se retiraram. E só ficou os discípulos, só ficou os 12. E Jesus ainda diz para eles assim, querem vocês também ir? Aí Pedro vai dizer assim, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Pedro reconhece que só Cristo tem as palavras de vida eterna. Enquanto muitos estão buscando o pão da terra, nós precisamos buscar verdadeiramente o pão do céu, porque é esse que nos trará salvação. Amém? Fica essa palavra no teu coração, que Deus abençoe, que Deus te guarde, proteja. E não esqueça, inscreva-se nesse canal e compartilhe essa palavra com alguém.